que a gente vai conversar hoje, então, tá? A gente vai resolver mais alguns exercícios, tá? E depois eu vou mostrar para vocês as duas listas, a gente vai começar em aula até, as outras duas listas que vai contemplar o segundo trabalho de vocês, tá? Então, vamos terminar aqueles exercícios que a gente começou na última aula, tá? Que foram uma listinha, que foi alguns escolhidos dos que eu vou passar para vocês depois, que eu acho que dá para aplicar um pouquinho dos conhecimentos que a gente vinha desenvolvendo. Tá? Então, o que a gente vinha falando na última aula? A gente pegou alguns exercícios que, basicamente, a gente tentava identificar qual que era a estrutura das quais a gente tinha visto, que era o inversor, o não inversor, somador, buffer, subtrator, enfim, e tentando resolver as questões, né? Eu separei algumas de concurso e ENAD para a gente resolver. E vamos resolver mais algumas hoje, e depois vou passar o trabalho para vocês, vamos fazer alguns da lista ali, caso vocês queiram, tá? Então é o seguinte, vamos lá. Vamos continuar fazendo a nossa análise. Essa questão aí agora é uma questão de ENAD, ENAD é 2017, certo? Deixa eu só ligar um negocinho aqui, ó, que eu vinha me esquecendo nas últimas aulas, que era o marcador do meu mouse. Daí eu fui olhar a aula lá, né, o vídeo da aula, e eu vi que não tava mais o... Aí, ó, agora tá ligado de novo. Esse bagulhete aqui, tá. Então é do ENAD 2017 essa questão, tá certo? Vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui, o que ele pede, e a estrutura do circuito tá aqui do lado, tá? Então, e assim, ó, quem nunca fez ENAD, quem nunca viu as questões de ENAD, eu gosto de dizer que ele é muito semelhante ao que eram as questões de Enem. Ah, vocês fizeram Enem, né? Acredito que sim. Sim. Do Enem, o que Professor, tu... o ENAD é para quê? O ENAD é uma avaliação dos alunos que estão saindo do curso. Tá? Na real, ele avalia qual foi tua evolução dentro do curso, porque eles comparam, se eu não me engano, com a nota do Enem. Né? Daí isso é uma prova para os alunos que estão saindo do curso que isso faz parte da nota do curso perante o MEC. O curso ele tem uma nota no MEC, né? Vai de 0 a 5, e parte dessa nota vem da nota de vocês, nesse provão que é o ENAD. Sacou? Não tem todo ano, mas é geralmente com os alunos formandos. Eu não lembro de quantos e quantos anos que é, para falar bem a verdade. Eu lembro que eu fiz na minha época. Entendi. E então essa prova ela é geralmente bem contextualizada, interdisciplinar. Ela tem essa mesma vibe que o Enem tem, que as questões são grandes, que tem um texto explicando o que é aquela aplicação, né? Então, sempre vai ter as questões de análise um textão assim. Então, essa aqui, que é de 2017, diz o que, assim, né? E daí, assim, ó, e é todo o conteúdo da engenharia, né? Vai ter lá, por exemplo, 2 questões de cada grande área do teu curso, né? Então, essa aqui utilizava amplificadores operacionais, tá? Então, o que ela dizia aqui, ó? O desenvolvimento de tecnologias sustentáveis no processo industrial, além de contribuir para a competitividade da empresa, visa a redução do consumo de energia e da geração de resíduos no ambiente, tá? Balela aqui, né? Contextualização. Os equipamentos elétricos e eletrônicos que atuam no controle do processo devem ser eficientes do ponto de vista energético e economicamente viáveis. Tá? Só conversa por enquanto. Um exemplo desse tipo de dispositivo são os amplificadores operacionais. Lembra das aulas do PC já, são os AmpOps. Os quais são muito utilizados em sistemas de controle, automação e telecom. Tá? Tudo bem? Na figura é apresentado o circuito contendo um up-op ideal, alimentado por uma fonte simétrica de tensão de 12 volts. Tá? Aí já começam os dados. Tá? Aí a gente já começa com dados. Então, ele é alimentado com uma fonte simétrica de 12 volts. Tá? O que isso aqui está dizendo para nós? O que vocês tinham que lembrar a primeira coisa aqui? O que é essa alimentação simétrica? Tá? Alimentação simétrica significa, lembra, primeiro o que vocês têm que lembrar? Que um amplificador operacional ele tem 2 terminais de alimentação, que é a alimentação positiva e a alimentação negativa. O que tu tem que lembrar disso aqui? Que essas tensões são basicamente a restrição do que ele consegue gerar aqui na saída, certo? Os valores de tensão na saída, eles estão restringidos dentro desse range aqui, dentro dessa faixa. Ele só vai conseguir gerar tensão
dentro dessa faixa de tensão aqui, do menos VCC até o VCC, certo? E a gente fez um exemplo anteriormente, deixa eu ver se ainda está aqui, que era esse aqui mesmo, né? Era esse cara aqui. Cadê as alternativas? Ops. Aqui. Que a gente calculou que a gente tinha que ter na saída menos 2 volts. Só que como a gente viu que a alimentação era assimétrica, ele tinha 0 volts de tensão negativa, então a nossa tensão de saída era 0 volts nesse caso, certo? Então tudo que ele vai gerar na saída vai estar dentro dessa faixa de alimentação. Então ele está dizendo aqui para nós que é uma faixa de alimentação simétrica, ou seja, em módulo VCC e menos o VE aqui, que a gente vinha chamando, é o mesmo valor, então ele vai gerar qualquer valor no range de menos 12 volts, qualquer valor não, ele é capaz de gerar, né, até 12 volts. Então essa é a primeira informação que tu tira dessa questão. Tá? Primeira coisa é isso, é uma alimentação assimétrica de 12 volts. E daí vem a pergunta ali no outro lado, né? O que ele diz aqui? Ó, considerando uma tensão contínua de entrada de 2 volts, qual a tensão de saída V0? Esse V2 aqui, ó, tá, ele errou aqui, essa tensão de entrada aqui, ó, certo? Que seria VI, certo? Então, considerando uma tensão de entrada contínua de 2 volts, então ele está dizendo que aqui tu tem 2 volts, o valor de tensão aqui é 2 volts, ele está perguntando qual que é o valor da tensão de saída. Tá? Quanto que vai aparecer aqui na saída? Essa é a pergunta. Quanto que vai aparecer a tensão aqui na saída? E daí aquilo que a gente vinha falando lá, né? Como é que tu começa uma análise com circuito de amplificador, um circuito com um amplificador operacional? A primeira coisa, tu bate o olho e tenta enxergar se é alguma das estruturas que tu já conhece, certo? Se é alguma daquelas estruturas básicas, onde a gente já deduziu a equação para o ganho, para a tensão de saída, a gente já deduziu a equação para essa tensão de saída aqui em função da tensão de entrada. Se é uma que tu já sabe, aplica a equação e segue by, certo? Então vamos dar uma olhadinha, o que vocês acham dessa estrutura aqui? É alguma parecida com as quais vocês já viram, das quais a gente já estudou? Não foram muitas, né? Foram as mais básicas das básicas. Ela é similar a alguma? O que vocês acham? O não inversor. Qual? Não inversor. Não inversor, perfeito, né? O não inversor, a gente tem que a tensão de entrada é aqui na porta não inversora, né? A tensão de entrada é aqui na porta não inversora, e a estrutura te dá o ganho, né? Que é basicamente o resistor de realimentação. Lembra, né? Por que eu de realimentação? Porque ele está ligando a saída na entrada, e em especial na entrada inversora. Então, é a realimentação negativa e o resistor que define o ganho. Então, desse ponto aqui, basicamente, ó, desse ponto para a direita, né, se eu fizer um pontilhado aqui, ó, isso aqui é o não inversor, é a estrutura não inversora. É um amplificador não inversor. E nessa estrutura aqui, a gente sabe quanto que é a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada dela. A gente já deduziu isso. Então, se eu chamar aqui, por exemplo, V', é a tensão que está entrando. A tensão daquele nó é a tensão que está entrando no não inversor. Bom, então tu sabe que isso aqui é um não inversor. Então, eu já posso escrever que a tensão de saída ela está correlacionada com a tensão V', que é a entrada desse amplificador, pelo ganho dessa estrutura. E o ganho dessa estrutura é 1 mais o resistor de realimentação. A gente chamou de R2 lá na dedução, se eu não me engano. Ô, vocês estão escutando a ventania que está aqui? Aí não, mas eu escuto daqui de casa. Tá grande o troço aqui, tia. Parece que vai levantar voo essa minha janela. Então, esse aqui, ó, por ser um amplificador não inversor, a gente já sabe que é essa equação que relaciona a tensão de saída com a tensão de entrada do não inversor, né? A tensão que está entrando no não inversor aqui. E a gente já sabe o que é ali, então, que é a V' que multiplica 1 mais, como os nossos dois resistores são iguais, né? Esse aqui é o R2 lá da dedução, e esse aqui é o R1, então é 1 sobre 1. A gente sabe, na real, que essa tensão de saída vai ser igual a 2 vezes a tensão V', tá? Essa é a primeira coisa que a gente já tem por descobrir que o amplificador que a gente tem desenhado ali
é um amplificador não inversor, tá? Então, o que a gente precisa saber agora? A gente sabe que a tensão nesse nó aqui é 2 volts, que foi dado, é um dado do circuito para ti, né? Eu disse aqui que é 2 volts a tensão de entrada. E agora o que a gente tem que saber? Quanto que é essa tensão velhinha aqui, porque essa tensão velhinha é o que entra no não inversor. Então aqui só tem que vir, o que a gente tem que lembrar? Que já mistura, por exemplo, conceitos de circuitos elétricos, tá? E daí vocês saberiam me dizer se tem 2 volts aqui nesse ponto, 2 volts, quanto que vai ter aqui nesse ponto? Saberiam dizer? Dá uma olhadinha, dá uma pensadinha aí. O que vocês acham? Eu acho que menos que 2 um pouco. Menos que 2 um pouco? Por que tu acha que é menos que 2 um pouco? Porque a resistência ali vai tirar um pouquinho. Vai ter perda. Vai ter uma perda em cima dessa resistência, tá dizendo, né? Sim. Então, aqui assim teria uma perda de tensão, né? Então, cairia a tensão aqui, diminuiria a tensão que chegaria lá no velhinha, certo? Não tá errado esse teu raciocínio, né? Tu tá dizendo o quê? Que velhinha é igual aos 2 volts menos uma queda de tensão nesse resistor aqui. Eu vou chamar ele de R, né? Vou chamar ele de R só para nós equacionar esse teu pensamento. Então, menos a tensão nesse resistor R. Só que como é que eu calculo a tensão nesse resistor R? Pô, é um resistor, né? Então é a resistência vezes a corrente que passa nele. É a corrente que passa nele. Então vamos dizer que nesse resistor aqui está circulando uma corrente I. Ok? E aí, tudo bem? Sim. Então, basicamente, para eu achar esse velhinha, seguindo essa tua linha de raciocínio, para achar o valor do velhinha, eu tenho que saber, eu sei o valor dessa resistência, eu tenho que saber o valor dessa corrente que passa nele. Porque eu sabendo a corrente que passa nele, eu calculo a queda de tensão que existe em cima dele, logo achei a tensão do outro lado. Achei a tensão velhinha. Ok, então vamos calcular essa corrente. Quanto que é essa corrente? Como é que a gente pode calcular essa corrente aí? O que a gente sabe do amplificador operacional? A gente sabe que para cá não vem corrente, né? Isso aqui vem da condição de análise. Isso aí você sempre tem que lembrar, né? Não entra corrente nas portas de entrada do amplificador operacional. I menos é igual a zero, e I mais é igual a zero, né? I menos é igual a zero, e I mais também é igual a zero, né? Da nossa condição de análise. Ok? Então, se não tem corrente fluindo para a entrada do amplificador operacional, eu posso dizer que essa corrente que circula aqui no meu resistor de 1 ohm, que é a corrente que eu quero saber, é a mesma corrente que desce para esse capacitor aqui. Beleza? Concordam? Sim. E qual que é essa corrente que desce no capacitor? E aí? Como é que eu posso calcular uma corrente que desce num resistor ali? Como é que eu calculo a corrente num resistor? Como é que eu calculo a corrente em qualquer elemento, na real, né? Como é que eu calculo corrente? É a tensão aplicada dividido pela impedância do elemento. Perfeito. Então quer dizer que essa corrente vai ser igual à corrente do capacitor, que é igual à tensão aplicada, dividido pela impedância desse capacitor. Quanto que é a impedância desse capacitor? É 1 sobre imaginário, ômega e a capacitância dele. Isso, vamos botar aqui, ó. Então é 2, o ômega é 2πf, né? Que multiplica a capacitância. Show, top. Então a gente sabe que a impedância do capacitor é isso aqui. Então eu posso calcular essa impedância. Posso calcular o módulo dessa impedância. Quanto que vale o módulo dessa impedância, então? Eu sei o valor da capacitância? Sei, né? Foi dado ali, é 1 farad. Ok, é um dado do projeto. 1 é 1, 2 é 2, π é 3,14 e a frequência. A frequência a gente está trabalhando. O que vocês acham?
Não é zero por ser contínuo? Exato, é 2 volts CC. Então isso aqui implica para nós que a frequência é igual a zero. Se a frequência é igual a zero, quanto que vale a impedância do capacitor? Se esse magrão aqui é zero, quanto que é a impedância do capacitor? Tende ao infinito? Exato, tende ao infinito. Como a gente está trabalhando em nível CC, esse capacitor aqui, ele se comporta como se fosse um circuito aberto. Circuito aberto, porque tu está trabalhando em 0 Hz. Não circula corrente no capacitor em 0 Hz. Então, não desce corrente nesse cara aqui. Não existe corrente no capacitor. Se a impedância do capacitor é tender a infinito porque estamos trabalhando em CC, aquela corrente que a gente estava querendo calcular vale zero. Significa que não existe corrente fluindo no capacitor. E como é só essa corrente do capacitor que define a corrente do nosso resistor de entrada, então não existe corrente nesse resistor aqui também. E se não existe corrente fluindo nesse resistor, quanto que é a queda de tensão em cima dele? Que é esse termo aqui, ó. Se a corrente é zero, isso aqui também vai para zero. Não tem queda de tensão nesse resistor porque não tem corrente circulando nesse resistor. E isso diz o que para nós? Diz que a tensão que a gente aplica nesse nó aqui é a tensão que vai aparecer nesse nó aqui. Porque não existe corrente fluindo nessa malha aqui. Porque o capacitor funciona como um circuito aberto. E porque o up-op não drena a corrente. Então a tensão que aparece nesse nó é a mesma tensão que aparece nesse nó aqui. Então eu posso dizer que o V' é igual ao VI. E no nosso caso é 2 volts. Esse é o V'. Entenderam esse raciocínio? É meio que um pega-ratão essa questão, tá? Mais ou menos. E eu calculei o V' por quê? Porque agora eu sei que tensão que entra aqui no meu amplificador inversor. Eu sei que tensão está entrando aqui no meu amplificador inversor. Então eu venho aqui na equação que a gente tinha achado para a tensão de saída e substitui. Se o V' é 2 volts, a gente vai achar que o VO é igual a 2 vezes 2. Então o nosso VO é igual a 4 volts. Pode ser 4 volts? Pode ser 4 volts, porque a gente está alimentando até 12. Então ele não saturou. Então pode ser, tá aqui. Questão E, alternativa E, nossos 4 volts. Tranquilo? Alguma dúvida nesse cara aí? Se fosse se a entrada é um filtro, né? Isso, perfeito. Pastor. Só não lembro o nome. É um filtro passa altas. Não, minto, desculpa. Desculpa, menti valendo. É um filtro passa baixas. Porque observa aqui, ó, até dá para ver esse comportamento. Qual é a frequência mais baixa que existe? É aqui, a frequência de 0 Hz, que é esse caso específico. Observe que tu entrou com um sinal em 0 Hz e esse sinal cruzou completamente. Ele não morreu aqui no filtro. Ele cruzou completamente pelo filtro. Então ele deixou passar o 0 Hz. Se tu entrasse com uma frequência muito alta, o que acontece? Se tu aumentasse a frequência, entrasse, por exemplo, com uma senoidal, e entrasse com uma frequência muito alta, o outro extremo, então quer dizer que a frequência aqui na impedância do capacitor ia ser um valor muito, muito grande. E se esse valor de frequência aqui era muito grande, a impedância do capacitor ia tender a zero e não a infinito. Então, se a impedância do capacitor tendesse a zero, é como se tu fizesse um curto desse ponto onde está o velhinha para a referência. Então, numa frequência muito, muito alta, tu joga esse nó para a referência. Ou seja, vai virar zero a tensão nesse nó. Não interessa o que tu entrar aqui numa frequência muito, muito alta, não vai chegar lá. Vai morrer toda a tensão no resistor. Então, ele vai matar as altas frequências. Ele vai cortar as altas frequências. Então, ele é um passa baixa, porque ele rejeita as altas frequências.
E qualquer coisa no meio do caminho ali vai depender da impedância do capacitor, né? Por isso que a gente vê aquelas curvas de filtro, né? Se tu fosse desenhar essa curva em função do tempo, a gente ainda vai conversar sobre isso, seria uma coisa mais ou menos assim, né? E daí aqui seria a extrema alta frequência que eu comentei para vocês, e aqui seria o 0 Hz que a gente trabalhou, e qualquer coisa aqui no meio ele funciona como um filtro daí. Daí tu aprende a calcular qual a frequência que ele começa a cortar, e assim vai, tatati, tatatá. Mais ou menos? Então, olha que o difícil nem era a parte de eletrônica aqui, né? Que eu digo de amplificadores operacionais em si. A parte mais chatinha de enxergar era esse conceito de circuitos elétricos, né? De tu entender que os 2 volts que tu aplica aqui é os mesmos 2 volts que vão entrar lá no teu circuito. Tu tinha que só saber identificar o amplificador inversor e lembrar da equação do ganho desse cara, tá? Ou deduzir a equação do ganho na hora, porque tu é capaz de fazer isso, porque tu já sabe fazer isso, certo? Saberia? Não sei se sou capaz aí. Não te subestima, cara. Tu é orientado do Spencer, velho. Tem que saber fazer essas coisas. Papo é que é verdade. Olha o sino tocando aí. Hora do café. Tá? Então a questão ela não é tão complicada, ela é mais conceitual, tá, gente? Basicamente isso. Assim como toda disciplina, ela não é difícil a parte matemática dela, tá? O difícil é tu entender o que tu tá vendo ali, o que tá acontecendo. Ok? Show de bola? Vamos para a próxima? Só alegria. Esse aqui é bem interessante, tá? Essa é bem interessante. Essa estrutura aqui, ele é um regulador de tensão, o nome dessa estrutura. Quem já viu, quem já teve contato com aquele CI chamado 7805, 7905, a família 7879, né? 78XX lá, tem 7815, 7812. Isso aí são reguladores de tensão, tá? E dentro tu tem uma estrutura muito semelhante a essa aí. Dentro daquele chip tu tem uma estrutura muito semelhante a essa aí. O que essa estrutura está fazendo? Ela está regulando esse sinal de saída VO. Aí está regulando esse sinal de saída VO. Mas depois a gente conversa sobre isso. Primeiro vamos analisar esse circuito para encontrar qual que é o valor da tensão de saída, que é o que ele está pedindo aqui. Observe que isso aqui já é uma questão de concurso, tá? Então ela já é bem diferente daquela que a gente resolveu antes, que era muito mais contextualizada. Isso aqui era direto, ó. Toma o circuito, me diz quanto é que vale a tensão de saída. Tá? Olhando esse circuito aí, qual que seria a primeira abordagem que vocês dariam, digamos assim? Qual seria a primeira coisa que tu pensaria em analisar esse circuito? O que vocês acham? Chutar uma e ir para a próxima? Essa seria bem plausível, né? Acho que ia pensar das correntes, né? Que das acontece? correntes? A primeira coisa é isso, né? Tipo, tu bateu o olho, tu viu que não é nenhuma estrutura simples das quais tu já teve acesso, né? Das quais tu já sabe o ganho, já sabe a equação de saída, assim vai. Então, se não é uma das mais simples que a gente sabe, primeira coisa tu vai lá e escreve, né? Pô, eu sei algumas coisas desse circuito. Algumas coisas eu sei. Qual é as coisas que tu sabe? Tu sabe que nesse nó aqui não vai ter corrente. Ah, só dando passinho antes, né? Tu tá interessado em calcular um valor de tensão de um circuito elétrico. Então, tu tem que aplicar a análise de circuitos. Tá? Então, quando tu vai fazer análise de circuitos e tem um up-op, a primeira coisa que tu pensa aqui, ó. Pô, não tem corrente na porta não inversora, não tem corrente na porta inversora e a tensão na porta não inversora, V+, é igual à tensão da porta inversora, V-. A V mais e V menos. Então, essas coisas aqui tu já tem que saber sempre, né? Já coloca ali porque tu quer analisar um circuito, certo? Não é porque ele é feio ou porque V mais é igual a V menos. Porque é uma coisa muito diferente do que tu já viu que tu não vai conseguir resolver. É tudo resolvível, né? Então, vamos dar uma olhadinha nisso aí, ó. Tem essas condições aí de análise, tá? Saindo desse ponto, o que vocês acham que é a próxima coisa que dá para pensar
indo em direção ao cálculo de VO? O que vocês acham que seria plausível nós fazer aqui? O que vocês acham? Achar o ganho ou o valor da tensão de entrada. Bom, pode ser, ó. Tensão de entrada que tu diz aqui, nesse nó. Tu quer saber aqui o VO, né? Isso aqui é o cara que tu quer saber. Show. Esse é o magrão que tu quer saber. A tensão que tu quer saber é a tensão nesse nó aqui. Certo? É a tensão nesse nó aqui, é a tensão que tu quer saber. Nossa, tá difícil de desenhar. Aí, é a tensão nesse nó que tu quer saber. Beleza. O que a gente sabe do amplificador operacional, tá? O que a gente sabe desse cara aqui? Que a tensão nesses dois pontos vão ser iguais. Então, se eu souber a tensão nesse ponto aqui, eu sei a tensão nesse ponto. Show? E eu sei o que mais? Eu sei que não entra corrente nessa porta. Ou seja, nesse ramo aqui, ó, que a gente está olhando, ó, nesse ramo, não vai existir corrente fluindo aqui, ó. Não existe corrente fluindo aqui, porque tu sabe que essa corrente é nula, tá? Mas por que eu estou salientando isso? Porque se tu olhar a tensão de saída, ó, é a tensão nesse ponto aqui, certo? É a tensão nesse ponto. Com relação ao quê? Com relação à tua referência. Com relação à referência. Ou seja, daqui de baixo até aqui em cima, tu tem a tensão chamada VO. Desde esse ponto aqui até lá em cima, tu tem a tensão VO. Eu posso escrever, então, que o VO, na real, é a tensão desse magrão de baixo ali, vou até pegar outra cor, é a tensão desse magrão aqui, mais a tensão desse cara aqui, concorda? Eu posso escrever que VO, ela é a tensão no 20K, mais a tensão no 40K. Ok? É malha, né? Eu tô olhando essa malha de saída aqui. Se eu sei que nesse nó aqui vale VO, nesse nó aqui é VO, então lá de baixo até lá em cima vale VO. Se tu olhar essa malha, até esse ponto aqui tu tem a tensão do 20K, vou até colocar aqui, ó, V20K, e esse cara aqui, desse ponto até aqui em cima, é V40K. Por que isso é útil para nós? Por que isso é útil para nós? Porque a gente sabe que a tensão nesse ponto aqui é igual a tensão de quanto? Você sabe me dizer? Que a tensão naquele ponto ali é igual a quem? É o V menos. Perfeito. A tensão do 20K, a gente sabe, essa tensão aqui, ó, no resistor de 20K, é igual ao V menos. E a gente sabe que V menos é igual a V mais, ou seja, é igual a V mais. Então a tensão nesse ponto aqui é o próprio V mais, que é a tensão nesse ponto aqui. E quanto que vale a tensão naquele ponto ali? Quanto que é V mais? Vocês conhecem aqueles elementos ali de entrada? Você sabe o que é esse elemento aqui? Não é um Zener? Diodo Zener, perfeito. Ele é um diodo Zener. O que o diodo Zener faz? Qual que é a ideia de um diodo Zener? Tu vai ter assim, por exemplo, uma tensão. Eu vou botar um valor hipotético aqui do lado, depois a gente volta no exemplo. Tu tem, por exemplo, 10 volts. Tu bota 10 volts nessa rede com um diodo Zener, o que tu tem é o seguinte: sempre que tu tentar fazer a tensão do diodo Zener ser maior que um determinado valor, ele grampeia nesse valor. Então, por exemplo, eu estou tentando botar 10 volts aqui nesse cara, ele vai fazer o seguinte: não, tu vai ficar com a tensão Zener. Nesse caso aqui ele disse que é 4 volts, né? Então ele vai fazer assim: não, aqui vai ficar 4 volts. E azar, te vira que eu vou deixar em 4 volts. Então esse Zener vai grampear em 4 volts a tensão desse terminal para esse. E todo o restante, digamos, para chegar em 10, vai estar em cima desse resistor. Então para chegar no 10 falta 6. Então ele vai forçar 6 volts em cima desse resistor. Forçando os 6 volts em cima desse resistor, ele vai drenar toda a corrente necessária para que fique 6 volts em cima dele. Ele grampeia a tensão na chamada tensão de Zener. E daí tu tem Zener de diferentes valores, tá? Daí o que vai acontecer? Ele vai dizer assim, não, eu vou drenar toda a corrente que precisa para isso aqui virar 6 volts.
Se for um on, vai drenar 6 amperes, certo? Basicamente isso. E existem Zeners de diferentes valores. Isso aqui é muito usual, por exemplo, quando tu quer proteger uma porta AD de um microcontrolador. Imagina assim, ó, um microcontrolador, e aqui tu tá medindo a porta AD desse microcontrolador, tá? E aqui tu tem uma tensão que tu não sabe quanto é que é, assim, quanto que ela vai ser no final das contas. Mas a porta AD não pode passar de 5 volts, por exemplo. Então tu vem aqui e bota um Zener com relação à referência de 5 volts. Então sempre que a tensão desse ponto aqui, que é a tensão da porta D, tentar aumentar de 5 volts, se ela for subir de 5 volts, o Zener entra em ação, ele começa a conduzir e diz, não, não vai subir. Ele entra em condução. Ele é um diodo que conduz a partir de 5 volts, reversamente. Nesse caso aqui é um diodo de 4 volts. Ó. Significa que sempre que a tensão nesse nó aqui tentasse subir de 4 volts, ele ia começar a conduzir e dizer assim, não, não vai subir, vai ficar em 4 volts. Ele grampeia a tensão naquele nó. Tá? Isso é o diodo Zener. Não sei se vocês viram em circuitos ou eletrônica 1, na real, né? Que seria em eletrônica 1 que via. Ele é um tipo especial de diodo, né? Se a gente olhar a curva corrente do dispositivo, corrente do diodo, em função da tensão do diodo, um diodo normal, o que, que a gente tem? Se a tensão é positiva, ele conduzia, né? Ele tinha uma coisa mais ou menos assim, né? Se a tensão era positiva. Isso é um diodo normal. Se a tensão é negativa, ele sempre ia bloquear. Então, nunca ia ter corrente negativa nesse diodo, ele sempre ia bloquear. O Zener não. O Zener diz assim, não, peraí, eu vou bloquear até a tensão Zener, V Zener. A partir daqui eu entro em condução. E daí, se ele entra em condução, ele grampeia naquele valor. Nesse caso aqui, 4 volts. Ele entra em condução para manter a tensão desse ponto aqui sempre constante. Se tu fizer uma tensão menor, se for 3 volts aqui, beleza, então ele está bloqueando. Mas se tu tentar uma tensão maior que os 4 volts, ele entra em condução e grampeia a tensão nesse nó. Entenderam mais ou menos? Isso é o Zener, tá? Diodo Zener. O que vocês têm que saber basicamente para resolver esse problema? Que a tensão no Zener é o valor dele. Que a tensão nesse terminal do Zener com relação a esse é o valor dele, é 4 volts. Ou seja, esse Zener está grampeando 4 volts nesse nó. Tu está aplicando 30 nesse divisor aqui, ó, do resistor com o Zener. Tu está aplicando 30, mas ele está grampeando em 4 nesse ponto aqui. O que isso está dizendo para nós? Que o V+, é igual à tensão de Zener. Ou seja, o V+, é igual a 4 volts. O V+ é igual a 4 volts. Só aceitaram a ideia do Zener ou não tinham visto mesmo? Eu lembro de ter visto um pouco, mas eu não lembrava o conceito assim. Ele é um diodo que conduz reversamente a partir de uma tensão pré-definida. Ele é projetado para conduzir reversamente, tá? Então, por isso que o símbolo dele é bem parecido com um diodo, tá? E ele conduz reversamente. Ele conduz reversamente a partir da tensão de Zener. Nesse caso aqui, ele é de 4 volts, mas existe de uma gama muito grande, né? Existe de 1 volt, de 1.2 volts, 1.5, 10, 15, 13 volts, porque isso é muito usual para limitar a tensão num ponto, para regular a tensão num ponto, certo? Ele não é utilizado para a parte de potência, é utilizado para a parte de sinal, mas ele é muito utilizado nessa coisa, para grampear um valor de tensão num ponto, fixar a tensão num ponto. Nesse caso aqui, ele está fixando a tensão nesse ponto aqui em 4 volts, tá? E não interessa, essa tensão aqui pode aumentar o que for, 40, 50 volts, a tensão nesse nó aqui vai ficar 4 volts, porque é a tensão do Zener. Só o que vai mudar é que esse Zener vai começar a consumir mais corrente, para tu ter uma queda de tensão maior em cima desse resistor, certo? E daí tu vai ter, claro, maior dissipação de calor no Zener e no resistor, enfim, tem a parte prática disso aí também. Mas o que tem que lembrar que é isso, o Zener grampeia a tensão naquele nó, ou seja, nesse caso aqui, está grampeando a tensão em 4 volts. Ou seja, a tensão V+, é 4 volts. Se aqui tu tem 4 volts definidos por esse Zener, se ali tu tem 4 volts, se aqui tu tem 4 volts limitado pelo Zener,
Nesse nó aqui tu tem 4 volts, porque o V- é igual a V+. E se nesse nó aqui tu tem 4 volts, quer dizer que aqui tu tem 4 volts. E se nesse magrão aqui tu tem 4 volts, o que que a gente sabe? Vou pegar uma azul aqui, por exemplo. Se eu sei que nesse resistor aqui tem 4 volts, eu sei que VO, então, vai ser igual a 4 volts. Eu estou pegando essa equação aqui e reescrevendo. Ó. Eu sei que o V20 agora é 4 volts. Então, é 4 mais a tensão no resistor de 40 kΩ. É essa tensão aqui, daqui até aqui, que é 4 volts, mais essa tensão aqui. Né? Porque a gente quer saber essa tensão. Então, eu já sei a tensão ali no meio, que é 4. Agora eu tenho que saber a tensão no resistor de 40 kΩ. Como é que vocês acham que eu poderia encontrar a tensão desse resistor de 40 kΩ? O que vocês acham? Um chute, sim. Daria para achar a corrente no D20K, que daí é a mesma no D40, e daí é depois achar a tensão. Perfeito, exatamente isso. Tensão no resistor de 40 kΩ é a tensão num resistor, que é o valor da resistência vezes a corrente dele. Ou seja, vai ser 40K que multiplica a corrente que circula nele. A corrente que circula nele é essa corrente aqui, ó. É uma corrente que está circulando nele. Mas a gente tem como achar essa corrente. Por que a gente tem? Porque a gente sabe que nesse nó aqui, ó, não vai corrente para a esquerda. Porque essa corrente está indo na porta do amplificador operacional. Tu sabe que a corrente do de 40 kΩ é exatamente a mesma corrente que circula no resistor de 20 kΩ. E no resistor de 20 kΩ, tu tem o valor da resistência e tem o valor da tensão. Então, essa corrente que a gente precisa aqui, ela é igual à corrente que circula no resistor de 20 kΩ. E no resistor de 20 kΩ, tu sabe que a tensão em cima dele é 4 volts, né? Que a gente acabou de ver que a tensão em cima desse magrão aqui é 4 volts. Então, é 4 volts dividido pela resistência, que é 20K. Essa equação aqui vai nos dar que a corrente que circula nesse resistor aqui vale 4 por 20 dá 2,02 mili. É isso? Isso aqui dá 0,2, o K vira milho. 0,2 milho, acho que é isso, né? 0,2 miliamperes. Então quer dizer que nesse resistor aqui está circulando 0,2 miliamperes. E essa corrente que está circulando nesse resistor, ela obrigatoriamente está circulando no resistor de cima. Porque o outro componente desse nó, que é onde vem a corrente, não existe corrente nesse cara, porque ele é a entrada do OP-OP. Então, essa corrente de 0,2 mili, obrigatoriamente está vindo do resistor de 40K. Ou seja, a corrente nesse resistor aqui de cima vale 0,2 mili. E eu quero saber a tensão em cima dele. Então, eu só multiplico pela resistência, que é isso aqui, que está equacionado aqui. Então, a resistência no 40 kΩ vai ser igual a 40K, que multiplica 0,2 mili. Aqui tem um K, né? 40K que multiplica 0,2 mili. Aí eu vou ter que a tensão no 40K vira 8, K corta com mili, 8 volts. Concordam comigo? É isso, né? 40 vezes 0,2 dá 8, K vezes mili dá nada. É isso aí. Então agora eu tenho o valor da tensão em cima desse magrão aqui, que é 8 volts. E eu sei que no de baixo tem 4 volts. Então, eu posso terminar a minha equaçãozinha aqui da tensão de saída. A tensão de saída, então, vai ser os 4, que a gente viu pela entrada do OP-OP, mais os 8 do resistor de 40K. Então, a gente vai ter aqui que a tensão de saída é igual a 12 volts. Tá? Esse cara aqui, letra B, 12 volts. Tá? Então essa é a ideia, né? Ele é um circuito que tu não... Por exemplo, tu bateu o olho, tem um transistor ali, tem uma galera... tu bateu o olho, tu viu que não é nenhuma estrutura das que tu conhece, mas tu quer saber a tensão num nó específico desse circuito. Tu vai analisar ele como se fosse um circuito de circuito zoom. Só que tu vai introduzir essa característica do OP-OP, que não existe as correntes, que a tensão nos nós são iguais, né? Então, tu vai introduzir essa característica na tua análise, tu vai analisar como se fosse um circuito de circuito zoom lá.
certo? Que tu quer saber a tensão no nó, tu quer saber a corrente num ramo, e assim vai. Entenderam essa resolução? Iam conseguir resolver? Se lembrasse como é que o Zener funciona, conseguia, né? Ou não? Ah, não sei. Agora eu consigo. Agora consegue. Ah, mas é sempre essa a ideia, certo? Eu até tava conversando esses dias, isso aí tu só pega resolvendo os exercícios, tá? Muitas vezes, não só fazer ou porque eu pedi e tal, mas isso aí é só exercitando, exercitando, exercitando. É só treinando, 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 que o cara consegue resolver. Tá? Senão tu não vai ter ligar, que tem que, mas eu posso pensar de tal forma. Não, tu não vai ter ligar. Bater o olho vai saber. Não. Se tu não exercita, tu não consegue resolver. É que nem, sei lá, que nem esporte, que nem videogame. Se o cara não faz, se o cara não treina, se o cara não executa várias vezes o movimento, não vai conseguir resolver. É a mesma coisa aqui, sabe? O que eu tenho para falar aqui mais? Seguinte, então como eu falei para vocês, esse circuito aqui, ele está regulando a tensão. Então o que está acontecendo aqui basicamente? Ó? Tu está entrando com 30 volts aqui. Tá? Tu está entrando com 30 volts aqui nesse teu circuito. Essa é a tensão de entrada do teu circuito. Então, por exemplo, esses 30 volts aqui tá vindo de um carregador, tá vindo de um retificador, né? Transformador seguido de ponte de diodo retificadora. E aqui na saída é a tensão regulada que tu quer. Então, por exemplo, tu quer alimentar um circuito, um motor de 12 volts, e ele é dependente dessa tensão, ou uma carga qualquer de 12 volts que tu quer controlar, que tu quer alimentar. Mas a tua fonte é de, por exemplo, de 24 volts até 35, ela pode variar. Dependendo, por exemplo, pode ser a saída de um ramo de painéis, sei lá. É uma tensão que pode variar. Mas aqui na saída tu não quer, tu quer os 12 volts, não quer que chegue mais que 12 volts. Qual que é o princípio desse circuito aí? O princípio é o seguinte, aqui tu tem a tensão de entrada, certo? Por exemplo, 30 volts. E tu quer um valor fixo aqui na saída. O que foi colocado? Um transistor no meio do caminho, porque essa tensão aqui, ó, chamada VCE, ela vai variar. Por exemplo, nesse caso específico aqui, tu tem 30 volts na entrada e 12 volts na saída. O VCE vai valer 18 volts. Ou seja, tu tem 18 volts que morre em cima desse transistor. Mas o que acontece, por exemplo, se esse 30 volts aqui agora mudar? Por exemplo, imagina que isso aqui é um banco de baterias e agora não é mais 30 volts, agora é 36 volts. O que acontece com o teu circuito se aumenta essa tensão de entrada? O que acontece é o seguinte, esse 36 volts vai aumentar, pode aumentar, não interessa, a tensão desse nó aqui não vai mudar, porque quem garante a tensão desse nó aqui é o Zener, que a gente acabou de falar, então aqui não vai mudar. Esses 4 volts não vai mudar. Então quer dizer que a tensão nesse nó aqui não vai mudar, vai continuar 4 volts, mesmo que tenha aumentado para 36 na entrada. A tensão nesse nó continua 4, a tensão nesse nó aqui vai continuar 4. Logo, a tensão nesse nó vai continuar 4. Então, a corrente nesse resistor vai continuar 0,2 mili. Então, a corrente nesse resistor vai continuar 0,2 mili. Então, a tensão de saída vai continuar 12. Não interessa que aqui na entrada tenha aumentado para 36. E daí, o que acontece? Não, acontece que esse transistor aqui, então, se regula agora, que ele vai para... Me perdi nas contas. 14, 24, 14, 26, 24. Isso, aí, ó, viu só? Nem matemática mais eu sei fazer. Então ele se regula e ele sobe para 24 volts. Ele queima todo o excesso no transistor. E se aumentar para 40, vai continuar os 4 volts aqui, vai continuar os 4 volts aqui, vai continuar 4 volts aqui, vai continuar 0,2 aqui, vai continuar 0,2 aqui, logo vai continuar 12 na saída e ele vai se regular aqui para 28. Certo? Basicamente isso. O transistor ele fica pegando toda a sobra para cima dele. Ok? Isso que é um regulador de tensão, tá? É um regulador série de tensão. Isso dentro dos circuitos lá que eu falei para vocês, a família 78 e 79, né? 78XX e 79XX,
lá dentro desses circuitos integrados, o que tu tem é uma rede muito semelhante a essa aqui. O SXX aqui, por exemplo, esse cara aqui é o 12, é para 12 volts. Tá? Eu quero mudar, não, eu quero mudar agora esse cara aqui, eu não quero mais 12 volts, o que que tu ajusta? Bom, daí tu pode ajustar o valor desses resistores aqui. Se tu mudar o valor, por exemplo, desse resistor de baixo, tu muda o valor da tensão de saída, certo? Porque daí tu vai ter uma corrente diferente circulando, então tu consegue ajustar. Por exemplo, se tu trocar esse resistor aqui por um potenciômetro, tu consegue ajustar o valor da tensão de saída no valor que tu quiser. Ele não é fixado em 12 volts. Tá? Vai ser muito utilizado, tá? Muito utilizado. Eu tô falando da família 7879, mas LM7805. Não sei se vocês conhecem. Conhece a família? É isso aqui, ó. Essa aqui é a rede, tu tem uma tensão de entrada, por exemplo, é os 30 volts ali, e tu tem uma rede de saída. Nesse caso aqui, a saída é fixa em 5, ó. Tá? O encapsulamento dele é bem semelhante ao de um transistor. Aqui é o LM7805, ó. Mas tu tem de vários, né? Tem vários valores. (7815), por exemplo. Vou pegar o 7815. Mesma coisa, certo? É um regulador de tensão. E dentro desse chip aqui, o que tu tem basicamente, claro, não é exatamente igual àquela estrutura ali, mas é o mesmo princípio, é a mesma pegada. Muito usado isso aqui para regular o valor de tensão. Até se tu olhar a placa do Arduino, vocês já trabalharam com o Arduino, né? O Arduino, ele tem reguladores de tensão, só que são SMD. Aqui, por exemplo. Vamos ver se eu consigo identificar. Aqui, ó. Esse aqui é o regulador de tensão de entrada do Arduino, ó. Certo? Porque tu pode alimentar, ele tem um range de alimentação aqui, né? Quem é que lembra quanto é, até quanto que eu posso entrar de tensão aqui? Ele passa por um primeiro regulador que é para 5 volts. Então, dentro desse chip aqui, tu tem essa regulação de tensão. É aquele circuito que eu mostrei para vocês. E ele tem mais 2 reguladores, se eu não me engano, um para 3.3, que deve ser esse menorzinho aqui, ó. Certo? Ou tem mais 2 para 3.3, se eu não me engano. Enfim, tem esse cara aqui. Ó o Iberê aqui, ó. Tá aqui o regulador, ó. Dentro desse chip aqui, tu tem aquele circuito que a gente acabou de resolver ali no slide. Deu? Mais ou menos? Difícil? Para fácil não serve, né? É verdade. Mas eu não esperava que vocês conseguissem resolver de cabeça do início, assim, certo? Mas vocês têm capacidade de resolver. Só o que tem que bater a cabeça ali é lembrar do que tu pode manipular ali, o que tu pode assumir de correntes e tensões, certo? Porque o conhecimento de EPOP, qual é o conhecimento de EPOP que vocês usaram aqui? Só as condições de análise. O único conhecimento de EPOP que vocês usaram aqui foi isso aqui, ó. A única coisa que vocês usaram. O resto é análise de circuitos, certo? Adiante. Mais um. Mais um, certo? Outro DNAD aqui para vocês, ó, outro contextualizado, tá? Vamos lá. O que diz esse circuito aqui, né? Que a figura a seguir ilustra o motor de indução trifásico, então tá aqui o nosso motorzinho aqui, sendo acionado por um inversor de frequência. Então essa caixinha aqui representa um inversor, cuja entrada é ligada na rede, 60 Hz. Então, entra a rede trifásica aqui, 60 Hz, esse inversor controla a tensão e a frequência que tu fornece ao motor para regular a velocidade, torque, enfim, né? Então, isso aqui é a parte de potência. Pela variação da corrente de referência, de 4 a 20 mA, a velocidade de rotação varia linearmente de 0 a 2000 RPM. Então, tu tem aqui uma entrada desse inversor, do circuito inversor de frequência, que é um valor de corrente, é uma informação, certo? E esse padrão de comunicação de 0 a 20 mA é muito utilizado no padrão industrial de acionamento de máquinas, de automação, porque é uma informação
de 0 a 40 miliamperes. Tu manda 0, se chega 4 miliamperes na porta de entrada do inversor, ele entende que ele bota 0 RPM no motor. Conforme tu aumenta de 4 até 20 essa corrente, ele vai aumentando a velocidade do motor, né? Ele aumenta a velocidade desse carinha aqui, até 2000 RPM. Tá? E daí ele está dizendo que foi feito esse circuitinho aqui embaixo, ó, a corrente de referência provém de um circuito analógico. Então, essa corrente que tu vai informar para o inversor saber que velocidade ele vai botar no motor, essa corrente aqui provém de um circuitinho analógico, tá? Com a PIOPS, com amplificador, inversor, tatati, e conversão tensão corrente, tá? Ele deu nome aos dois circuitos aqui. A entrada do amplificador inversor é ligada a uma fonte de 1 volt, ok? Considerando esse sistema, calcule o valor de referência do potenciômetro que leva a rotação de 1000 RPM. Então, o que acontece? Tem um potenciômetro aqui, ó. Tá? Tu tem um potenciômetro que ele pode variar de 0 a 40 kΩ. Né? Ele está dizendo que é o potenciômetro de 40K. Né? Tu pode girar esse potenciômetro e regular ele na resistência que tu quer. E dependendo dessa resistência que tu definir aqui, ele vai mudar o valor dessa corrente aqui. Né? Se tu aumenta essa resistência, vai mudar o valor dessa corrente. Se tu diminui essa resistência, vai mudar o valor dessa corrente aqui. E se tu muda o valor da corrente, ele muda a velocidade do motor. Então, ele está perguntando qual que é o valor que eu tenho que deixar esse potenciômetro, que ele pode ser qualquer valor de 0 a 40K, qual o valor que eu tenho que deixar desse potenciômetro para que o motor fique em 1000 RPM. Ele pode ir até 2. Eu quero que ele fique em 1000 RPM. Tá? Então, basicamente, eu tenho que resolver isso e achar. Antes de eu mostrar, eu quero mostrar o próximo slide. Na real, eu vou mostrar o próximo slide antes. Essa estrutura que está sendo apresentada aqui para vocês, tá? Que é um inversor, essa caixinha acionando o motor, tá aqui, ó. Isso aqui é um inversor de frequência típico, tá? Esse CFW aqui é da WEG. Isso aqui tu encontra muito em quadros de acionamento, tá? Esse inversor aqui, ó, ele tá ligando um motor trifásico. Ah, claro, aqui tá fora de proporção, tá? Por favor, o inversor é bem pequenininho, tá? Então, tu tem o inversor aqui, tu tem a entrada do inversor, onde tu vai ter uma entrada trifásica, da onde ele vai puxar energia para fornecer para o teu motor. E como que ele fornece, né, com que frequência que ele vai fornecer aqui para o teu motor trifásico, quem diz isso aí é um pino de entrada desse inversor. Claro, não necessariamente, mas tu pode fazer dessa forma. É um pino de entrada, onde entra aquela corrente de referência que a gente estava vendo lá, ó. Então, esse pino aqui, essa corrente de referência, é proveniente aqui, ó, é uma entradinha do teu inversor de frequência. E dependendo do valor dessa corrente aqui, ele vai fornecer lá a rotação de 0 até 2000 RPM para o teu motor. Tá? De 0 a 2000 RPM. E o que o enunciado está dizendo? Que existe um circuito aqui feito com amplificadores operacionais, existe um circuito que gera essa corrente de referência. E mais, ele está dizendo que existe um potenciômetro, que dependendo da resistência que tu ajusta esse potenciômetro, que ele pode ser de 0 a 40K, dependendo da resistência que tu ajusta esse potenciômetro, ele vai definir um valor de corrente de entrada aqui, logo vai definir a rotação do motor que a gente quer. E a representação desse circuito que está dentro desse bloco aqui que eu coloquei para vocês é essa galera aqui, ó. É esses magrão aqui, certo? E aqui está nosso potenciômetro. Aqui está o potenciômetro, que é esse elemento aqui. Tá? E a gente quer saber, de 0 a 40K, qual o valor que eu tenho que colocar de tal forma que eu tenha 1000 RPM? É isso que a gente tem que responder. Entenderam a contextualização, mais ou menos? Esse é o problema, é isso que a gente tem que encontrar. O valor do potenciômetro para que o motor gire em 1000 RPM. Tá? Deixa eu só voltar agora aqui no enunciado, porque eu quero destacar que tem um problema nesse enunciado aqui. Tem alguns problemas, tá? E isso é bem comum, tá? Geralmente essas questões são anuladas, tá? Algumas, né? Deixa eu só destacar qual é o problema que tem aqui, tá? O primeiro problema é o seguinte, que essa corrente aqui de referência que ele disse que está subindo, na real ela está descendo. Tá? Na real ela vem descendo aqui. Eles erraram essa seta aqui, tá? Essa seta tem que estar descendo. E outra coisa que eles erraram é que aqui não é um amplificador inversor, ó. O amplificador que ele está falando é esse cara aqui, ó.
Vocês estão vendo que esse cara aqui não é um amplificador inversor? Que amplificador que é esse aí? Conseguem dizer? Ou vocês concordam que é um inversor? Vocês conseguem enxergar, deduzir que estrutura que é essa aqui? Observa aqui, ó, tu tem a entrada desse circuitinho aqui é 1 volt, tá entrando na entrada não inversora. E a saída desse up-op, que tá aqui, ó, a saída dele, tá sendo realimentada, ó, a saída tá sendo jogada para a entrada novamente, ó, tá sendo uma realimentação negativa através desse resistor, que é um potenciômetro, é um resistor variável de 40 kΩ, certo? E tu tem esse nó aqui, que é o nó da porta inversora jogado para referência. Essa estrutura aqui é a mesma estrutura que a gente viu da seguinte forma, ó. Resistor de realimentação, aqui tu tem a tensão de entrada, é essa mesma estrutura aqui, onde esse cara aqui é o 40K, entrada não inversora e entrada inversora, e a tensão de entrada, certo? E aqui, nesse caso, tu tem 10K. É essa mesma estrutura aqui. Então, esse circuitinho que está aqui na entrada não é um inversor, é um não inversor, certo? Eles escreveram errado aqui. Esse cara aqui é um não inversor. É um não inversor. Ok? E esse outro circuito que está na direita do pontilhado aqui é um conversor tensão-corrente. O que ele está fazendo? Ele está pegando essa saída, né? Deixa eu pegar outra cor aqui até. Ele está pegando essa saída do não inversor, a saída do circuito não inversor, que é um valor de tensão, e está convertendo nesse valor IREF aqui, ó, que é o valor de corrente. Então, esse circuitinho aqui, ó, com esse outro amplificador operacional, vou botar outro pontilhado aqui, ó, para poluir mais ainda, certo? Esse outro circuito aqui, ó, ele está convertendo a tensão desse nó aqui, o valor dessa tensão aqui, nesse valor de corrente. Se eu mudo o valor dessa tensão, vai mudar o valor dessa corrente aqui, seguindo a proporção desse circuito. Então, ele está fazendo uma conversão de um valor de tensão, e eu vou chamar essa tensão aqui, por exemplo, de V1, tá? V1, tensão de saída do primeiro op-op, ele está convertendo esse V1 nesse valor de corrente IREF, certo? Tranquilinho? E daí, olha aqui, ó, a gente está vendo que esse circuito aqui na esquerda é um não inversor. Se esse magrão aqui na esquerda é um não inversor, eu sei calcular quanto que é a saída dele, qual que é o valor de tensão de saída desse cara, que é essa tensão que a gente chamou de V1, certo? É essa tensão que a gente chamou de V1. Então, eu posso equacionar essa tensão V1. V1 é igual ao quê? É a equação do não inversor, né? É a mesma equação do não inversor. Como é que é a equação da tensão do não inversor? Tensão de saída é tensão de entrada, que multiplica 1 mais resistência de realimentação por resistência de entrada. Essa é a equação do não inversor. Bateu o olho, tu já sabe. Daí a gente olha no nosso circuito aqui, quem que é a realimentação? Bom, a realimentação é quem liga da saída na porta inversora. Então a gente olha aqui, ó, no up-op. Tem a porta de saída, está sendo conectada para a entrada inversora aqui, ó, certo? Pelo resistor de 40K, potenciômetro de 40K. Então, vou escrever aqui, ó, é igual a tensão de saída, que multiplica 1 mais o resistor de realimentação. Eu vou chamar esse resistor aqui de potenciômetro, tá? Porque a gente quer saber o valor dele. A gente quer saber. Vou chamar ele de potenciômetro. Sendo que esse potenciômetro aqui, ele pode variar desde 0 até 40 kΩ. Eu quero saber qual o valor que vai ser. Tá? Então, esse é o ganho, potenciômetro, dividido pelo resistor R1, que no nosso caso aqui é o 10K, tá? Que é esse cara aqui. Esse aqui é o R2, esse aqui é o R1. Então, aqui, 10K. Tá? Então, isso aí é os dados que a gente tem. Ah, a gente tem mais um dado ainda, que a tensão de entrada desse magrão é 1 volt. Então, aqui, onde a gente tem esse cara, é 1 volt, né? Vou deixar 1 só.
Vou botar 1 bonitinho aqui, ó. 1. Tá? 1 que multiplica isso aí. Então, olha aqui, ó. A gente quer saber, o que ele pergunta para nós é o valor desse cara aqui. Quanto que tem que ser esse cara aqui? Para resolver essa equação, basta eu saber quanto que eu preciso de tensão na saída dele. Basta eu saber quanto que eu preciso de tensão aqui para dar a corrente necessária para dar os 1000 RPM que ele quer. Porque o RPM depende dessa corrente aqui. Né? Quantos RPM tu tem aqui no motor depende do valor dessa corrente. O que a gente tem? O que ele disse no enunciado? Ó, IREF vai de 4 a 20 mili. Então, essa corrente aqui, ela vai variar de 4 miliamperes até 20 miliamperes. Isso aqui é a corrente. E os RPMs, eles podem ser desde 0 a 2000. Então, se entrar 4 miliamperes aqui, se essa corrente aqui for 4 miliamperes, lá na porta de entrada do inversor, a gente tem 0 RPM. Mas se chegar a 20 miliamperes, então tu tem os 2000 RPM. Tá? Tem os 2000 RPM nessa estrutura. Então é o seguinte, quanto que tem que ser essa corrente IREF para eu ter o valor de RPM que ele pediu? Ele pediu 1000. Tá aqui, ó. Pediu 1000 RPM. Então 1000 tá aqui no meio, né? 1000 RPM. Quanto que tem que ser IREF, então? Quanto que vocês acham que tem que ser IREF? Se entra 4 miliamperes, tem 0 RPM. Se entra 20 miliamperes, ele tem 2000. Quanto que é a corrente de referência, então, para ter 1000 RPM? O que vocês acham? Não? Tem que fazer a regra de 3 ali. Só Regra de 3. no calculei. Tá, vamos ver. Ó, se tu pensar assim, ó, o 1000 RPM é na metade do caminho aqui, né? Metade do caminho do 0 a 2000 é 1000 RPM. Dá pra fazer a regra de 3, né? Mas vamos pensar assim, ó. De 0 a 2000 é 1000. Metade do caminho. Qual que é a metade do caminho de 4 até 20? Não? A diferença é 16. 16 por 2 dá 8. 8 menos o valor mínimo dá 12. Consegue enxergar isso? Ou dá pra fazer a regra de 3 também, né? Só fazer a regra de 3 que tu vai chegar em 12, eu acho. 15 de manhã o cérebro tá não dá desculpa. Não dá desculpa. Não dá desculpa, Nachal. No semestre passado, a primeira aula da tarde é recém almocei. É. Agora, não, recém acordei. Tá, então assim, ó, 1000 RPM é a metade do caminho aqui, eu peguei a metade do caminho entre as duas correntes que dão essas coisas, tá? Ou dá para fazer regra de 3 também, tá? Bem à vontade. O ponto é que eu preciso uma corrente de referência de 12 miliamperes. Eu preciso dessa corrente de 12 miliamperes. Aqui eu preciso 12 miliamperes. Preciso de 12 miliamperes aqui. Circulando, como está indicado na seta aqui, ó. Preciso desses 12 miliamperes. Então, essa correntinha descendo aí, 12 mili. Tá, mas e aí? O que essa corrente diz para nós? Vou pegar um laranjinha aqui para botar mais cor ainda, fazer um arco-íris nesse slide. Eu sei quanto que eu preciso de corrente lá no inversor. 12 mili. Tá, mas e aí, o que essa corrente vai dizer para nós? Essa corrente, ela está circulando nesse ramo aqui que eu acabei de desenhar para vocês, né? Ela está descendo aqui. 12 miliamperes está descendo aqui, chegou no corne aqui, está indo para lá, está indo para lá, está indo para lá, chegou nesse nó. 12 miliamperes está chegando nesse nó aqui. Está indo para onde esses 12 miliamperes? Quando chegou nesse nó aqui, foi para onde esses 12 miliamperes? O que vocês acham? Pro resistor. Pro resistor, né? Exatamente. Não tem corrente nas entradas do op-op.
Não existe corrente nas entradas do OPIOP. Isso é o básico do básico do básico, tu tem que chegar e olhar e pensar, e não precisa nem escrever, tem que lembrar. Não tem corrente subindo aqui, porque não entra corrente no OPIOP. Então, esses 12 mili circula todo 12 mili por esse resistor de 250 ohms aqui, 12 miliamperes. Tá, e aí, o que isso diz para nós? Isso diz que tu sabe agora qual a corrente que circula nesse elemento. Se tu sabe a corrente que passa nele, tu sabe a tensão que está em cima dele. Ah, mas por que eu quero saber essa tensão aqui? Porque daí tu vai saber a tensão nesse nó. Tu vai saber o V- desse APIOP. E se eu sei V- desse APIOP, eu sei o V mais do APIOP, porque elas são iguais. Só que o V mais desse cara aqui é a própria V1 que tu quer saber. Tu quer saber V1 para jogar aqui e calcular o valor do potenciômetro. Então, se eu sei que nesse resistor aqui cruza 12 miliamperes, eu posso calcular aquele V-, que é os 12 miliamperes, que multiplica a resistência onde está passando esses 12 mil, que é os 250 ohms. Dessa forma, eu tiro aqui que o V- vai ser 1/4 de 12, 3 volts. V- é 3 volts. Dividir isso aqui por 4 mili... 3 volts na minha conta aqui. Me corrija se eu estiver errado. Então aqui tu vai ter 3 volts. Se nesse ponto aqui tu tem 3 volts, quer dizer que nesse ponto aqui tu também tem 3 volts. Tá? Porque a tensão de entrada desses caras é igual. Então se V- é 3 volts, V mais é 3 volts. Pô, mas se V mais desse cara aqui é 3 volts, eu vou ter que V1 é igual a 3 volts. Quer dizer que a tensão desse cara aqui é 3 volts. Pô, então agora eu pego isso aqui, pego essa característica aqui, sei a tensão de saída do amplificador não inversor, que é o V1, jogo aqui. 3 vai ter que ser igual a 1, que multiplica 1 mais o potenciômetro por 10K. Daí eu vou tirar o valor do potenciômetro aqui. O potenciômetro tem que ser igual a quanto? Multiplica por 1, vai ficar menos, vai passar o 1, 3 menos 1, vai passar o 10K, 20K. É 20K, né? Certo, com 20K, 3, na minhas contas é 20K. Só confere aí. Se alguém fez, me dá um ok e é isso aí. Só dá uma olhadinha nesse circuito, que embora a gente não tenha visto ainda o circuito que converte tensão em corrente, né? Tu é capaz de resolver sabendo essas condições de análise, tá? O que tu tinha que te ligar aqui só? Que tu estava interessado em achar qual que era a tensão de saída desse primeiro estágio. Tu sabia que o potenciômetro define a tensão de saída desse cara, porque o potenciômetro que define o ganho. Então, tu estava interessado em achar a tensão de saída desse cara, porque tu sabia a tensão de entrada. Só que essa tensão de saída ia definir o valor da corrente lá. Então, tu só ia ter que achar uma relação, né? Então, foi isso que a gente fez. A gente calculou quanto que precisava de corrente de saída. Esse valor da corrente de saída, então, definia a tensão de entrada desse segundo estágio. E a tensão de entrada desse segundo estágio era dado pela saída do primeiro estágio. Então, tu só tinha que lembrar da equação do inversor, do não inversor e calcular a tensão que tu precisava nele, que a gente calculou aqui, que era 3 volts. Jogando os valores na equação, tira o potenciômetro. E Brasil. E alegria. Suave? O que tem daí difícil aí? Me fala o que tu pensou assim, bah, não sei como sair das caixas. Ou assim, isso aqui eu nunca ia ver.
Ah, tem tanta coisa aí que eu nunca ia ver. Para, cara. Nem é tão difícil assim. Ia demorar um tempinho, mas no momento tu ia conseguir resolver. É que no momento eu pelo menos não peguei muito bem o que é cada estrutura. Isso eu acho que eu vou pegar depois de fazer as listas e tal. Pode Então eu ser. acho que para mim o mais difícil no início ia ser identificar assim o que tem que fazer, qual é o tipo do amp hop. Uhum. Mas assim, ó, tu sabendo aquelas duas condições lá que a gente escreve, tu resolve qualquer circuito, tá? Então não precisa decorar, no final das contas, não precisa decorar nada, né? Sabendo que I mais e I menos são igual a zero, e tu sabendo que V mais é igual a V menos, tu resolve qualquer circuito com a PIOP. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, vai aplicar um pouquinho mais os conhecimentos de circuitos? Vai. Tu vai ter que fazer um pouco mais de trabalho braçal, com certeza. Mas tu é capaz de resolver qualquer um. E matemática em cima dele, né? Taca álgebra nesses circuitos aí que tu consegue resolver. Acredito que tiveram uma álgebra bem interessante, bem forte. Todo mundo chegou aqui é porque passou bem em álgebra. Vandinha era bom. Resolver equações, basicamente. Tá? Já que tu falou em lista, né? Vou passar mais um trabalho para vocês. Falou em lista. Mais duas listas, e agora as listas completas, da onde eu tirei esses exercícios que a gente estava resolvendo, tá? Lista 5 e 4, que é o trabalho 2 para vocês, tá? Resolver elas e me mandar. Eu já botei elas no Moodle lá. Deixa eu pegar elas aqui para mostrar para vocês. Tá? Então, aqui, ó. Essa lista 4 aqui é de NAD. Tá? Observa que são bem grandes as questões, bastante coisa tem que pensar, né? Assim como a gente resolveu aquele primeiro exercício que tinha um filtro no meio, né? Então, as questões de ENAD, Chablon, umas mais fáceis, umas um pouquinho mais difíceis, mas nada fora. Aqui, essa aqui a gente acabou de resolver. Essa aqui também a gente já resolveu. Ok? Gabarito embaixo. E uma lista de concurso mais completinha também, da onde eu tirei aquelas que a gente já fez em aula também, né? Tirei aqui, ó, 6 que a gente fez em aula, enfim. Tá? Então, basicamente isso aí, tá? Mais uma com gabarito também. Eu não tenho certeza, se eu não me engano, tem um problema nesse gabarito, mas eu não lembro qual que é. Eu esqueci de arrumar semestre passado. Mas essa lista de concurso e a lista de ENAD. Já botei lá no Moodle para vocês, esse vai ser o trabalho 2, tá? Que já é, daí uns exercícios mais elaborados. Mas vai valer uns 20 pontos essas listas aí, PC. Por quê, cara? Bom, tamanhão! E ainda mais com questão de concurso, vão ficar 4 dias para resolver cada uma. Mas, tchê, não é muito direto. É muito direto Muito essas coisas direto aqui. pro senhor, As né? de concurso são bem mais simples que as do ENAD, o que tu vai gastar Eu mais é do vi ENAD. agora na aula. O quê? Mas te liga aqui, ó. Olha aqui. Aquela do filtro. Cadê? Que a gente resolveu. Aqui, ó. Cadê? Não, essa aqui não. Essa aqui, tá? Essa aqui que a gente resolveu. O que tinha de tão pesado em cima dela? Não demora demais. Mas é o que tu falou, tu só vai aprender se tu fizer os exercícios, tá ligado? É, Tu só vai aprender se tu fizer os exercícios. E tem mais outra lista, né? Aquela a do Pecinho lá e do Fausto. Qual que é o... Aquela de lá é para... Aquela de lá é mais específico, né? É mais sobre cada um dos tipos de polarização. Essas aqui são mais avaliando o conteúdo em si, né? São questões que não fui eu que elaborei, no caso. Aquelas lá fui eu que elaborei. fazer grupão de noite. As datas daquele de lá tá pro dia 22 e essa aqui eu tô propondo pro dia 29. Cadê? Aquela ficou pro dia 22 e essa de hoje eu vou botar no dia 29. Ops, foi demais. Aqui, ó, dia 29. Tá? Tem bastante tempo, cara, tem bastante tempo. Tem 11 dias para entregar a outra e depois mais uma semana ainda para entregar essa. Tem bastante tempo. E tem a semana da JAI. Todos os professores vão pensar assim,
Nós não acabamos Exatamente. errado. O problema vai ser exatamente isso aí. Todos os produtores vão se manda já. Mas a outra lista eu já larguei, né? Faz tempo. Não, foi na última aula. Pô. Mas Faz aí, ó. tempo. 2 dias. Daí já fizeram quantos? Já dava para ter feito pelo menos 2 exercícios. E aí? Vai deixar para fazer tudo no dia 21? É claro que não vai dar tempo. Mas é claro que nós vamos fazer isso, né? Mas daí eu já tô dando bastante tempo para vocês aqui, ó. Não me venha com não me venha. Tá? Não, tá bom. E esse é o trabalho hoje. Tá, e daí o que vai ser? Na próxima aula, eu acho que eu vou fazer em cima de um dos exercícios da lista, daí já dá para trazer problemas, tá? Não consegui resolver, isso aqui eu não entendi, tá? Já traz na próxima aula, tá ligado? Daí a gente já resolve alguma coisa, já tira alguma dúvida na próxima aula com relação a isso, certo? Porque eu vou pegar um exercício da lista para passar mais uma parte da disciplina que eu não tinha passado ainda, que são os integradores e derivadores, tá? Mas é basicamente isso. Entendido? Entendido. Estamos conversado? Depois vai ter mais umas listas também, PC. Depois, tipo, digamos, a P2 vai ser mais umas listas. Não, depois vai ser mais uns problemas, tipo, aplicados, assim. Vai ser, tipo, resolva tal problema. Vai ser um trabalhinho mais fechado. Lista é só agora. Entendi. Depois eu vou dar um problema, resolva tal coisa para mim, né? Sintetize, condicione tal sinal de tal forma. E depois, na parte de filtros, vai ser bastante simulação. Bastante simulação. Eu acho que é isso. Rotina de projeto também a gente vai ver um pouquinho. Isso aí. Depois volta que nem a metodologia que foi lá em dispositivos 2, né? Que vocês fizeram bastante... fizeram as rotinas e simularam, e patapim, patapum. Basicamente isso. Ok? Ok. Então é isso, gurizada. Essa é a nossa aulinha de hoje. Resolvi mais um exercício, passei a lista, então já tá lá no Moodle essas listas. Tá? Agora eu vou só subir a resolução desses exercícios. E semana que vem, mais um pouquinho de aula e um pouquinho da lista. E é isso. Depois a gente já avança o conteúdo. Top? Tops. Nenhuma dúvida? Várias dúvidas.